Hoje, então, nós iremos começar um assunto muito importante. Nós estamos mais uma vez aqui usando esse canal incrível da internet para explorarmos juntos mais um tema, na minha opinião, fantástico, com o intuito de ampliarmos a nossa consciência, a nossa compreensão sobre os processos que regem a nossa existência. Porque na vida o que realmente conta é se estamos nos sentindo bem. Logo, se estamos vivendo bem, com harmonia, com plenitude. Não é verdade? Ora, se estamos vivendo sem alegria, sem motivação, sem paz, qual o sentido de tudo? Não é? Perde-se o sentido. Eu costumo dizer que o sentido da vida é se sentir bem. Porque se você não está bem, seja por qual motivo for, você não consegue expressar os seus potenciais para então se realizar. A condição básica para que os teus potenciais eclodam é estar bem. É estar se sentindo muito bem. Isso é uma coisa muito curiosa, porque nós só desenvolvemos quando nós estamos nos sentindo muito bem. Muitas pessoas costumam confundir o sentido da vida com as suas motivações pessoais. Então, para muitas pessoas, o sentido da vida é trabalhar, o sentido da vida é cuidar dos filhos, o sentido da vida é estudar, o sentido da vida é isso ou aquilo. Só que, na verdade, tudo isso são aspectos periféricos, são parte daquilo que motiva o teu dia a dia. Mas o sentido da vida que eu me refiro aqui é uma coisa muito maior, uma coisa muito grande, que nós não podemos racionalizar ou aprender. É uma coisa que eclode à medida em que você gradualmente se harmoniza com a tua natureza e, consequentemente, você então se harmoniza com o universo. E à medida que você se aprimora, obviamente, à medida que você vai se harmonizando, você então vai se aprimorando, mais incrível, mais criativo e miraculoso você se torna. E eu sempre coloco também que o nosso crescimento, ele não se dá pelo conhecimento apenas, e sim, ou principalmente, pela observação, porque é por meio da observação que compreendemos o funcionamento das coisas. O conhecimento ele ajuda, óbvio, ele nos dá uma base, mas no dia a dia, o que realmente irá fazer diferença é como você observa. E até que ponto a sua observação ela é clara e profunda bastante para que você possa desvelar os mistérios da vida. Quando realmente nós estamos atentos, mais presentes em nós mesmos, a nossa observação ela se aprofunda e passamos a perceber nuances e detalhes que nos ajudam a ver com mais clareza como as coisas funcionam. E com isso nos tornamos mais inteligentes, numa ótica maior. A inteligência que eu me refiro aqui é uma inteligência muito mais dinâmica e poderosa do que a inteligência racional e intelectual, que abrange um pequeno nicho da nossa existência. Essa inteligência que eu me refiro, que ela começa a ocorrer em você à medida em que você aprofunda a sua observação, à medida em que você, portanto, começa a ficar mais atento, mais harmônico, é um nível de inteligência mais existencial, uma inteligência evolutiva que o leva a descortinar o mecanismo das coisas. Essa inteligência ela só se desenvolve com a pacificação do nosso mental, que aguça a nossa presença e o nível de atenção que nos leva a aprofundar a nossa capacidade de perceber a realidade e, consequentemente, nos leva à compreensão das coisas. Obviamente que se você começa a compreender melhor como funciona, você então será mais eficiente e a sua vida será mais fácil. Concorda? Eu venho há um bom tempo, para quem já me conhece, vem me acompanhando em palestras, cursos, seja presencialmente ou por aqui, ou os meus textos. Eu venho há um bom tempo me dedicando realmente a isso.
À medida que eu vou compreendendo certos processos, né, eu venho aplicando a minha observação de uma forma constante. Então, à medida que eu vou compreendendo certos processos, eu os apresento num formato de palestra, ou de um curso, ou até mesmo num texto curto, para disponibilizar aquele novo modelo, para exatamente fomentar nas pessoas novas formas de ver e enxergar a vida, a si próprio, enfim. E, obviamente, que na medida em que você se depara com um novo modelo para interpretar a realidade, para interpretar o teu funcionamento, amplia-se muito. Então, as pessoas que já me conhecem sabem que o meu foco está em apresentar ferramentas que tornem o ato de viver algo pleno, algo feliz, saudável. Então, se nós observarmos bem a dinâmica do universo, à nossa volta, da própria natureza, nós vamos sempre constatar que há uma harmonia, que as formas de vida mais simples, principalmente, elas vivem num estado de profunda harmonia e de integração. E eu já venho também defendendo a ideia, na verdade não é apenas a ideia, é um fato, de que o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso crescimento na nossa vida, seja aonde você pretende chegar, no nível profissional, pessoal, afetivo, não importa, mas eu venho também explicando que esse nosso crescimento, essa nossa expansão, ela não está pautada e ela não depende de esforço, e sim de mais consciência. O ser humano precisa de mais consciência e não de mais esforço, porque o esforço, a nossa sociedade é uma sociedade do esforço, e nós constatamos que essa sociedade que esforça, ela está cada vez mais carente de equilíbrio. E esse é um assunto interessantíssimo, porque quando eu me refiro aqui em tornar a sua vida melhor, eu estou agregando a esta ideia uma outra ideia muito maior, que é a seguinte: a sua vida só melhora se você se desenvolver, e você só se desenvolve quando evolui. E essa evolução, ela acontece à medida em que você amplia a sua capacidade de perceber. Ela só acontece quando você se permite ampliar a sua capacidade de conceber. Porque se você não concebe algo, aquele algo não existe. Nós vivemos num mundo em que este mundo, apesar de nós acharmos que é um mundo coletivo, na verdade esse mundo é um mundo muito pessoal, porque cada um está vivendo no seu próprio mundo. Então nós temos mundos de diferentes tamanhos e de diferentes limites, porque se a tua percepção ela está embasada num conjunto de valores e de conhecimento ou de paradigmas que formatam essa percepção a um determinado tamanho com certos limites, o teu mundo vai ser do tamanho daquela percepção. E os limites desse mundo serão exatamente os mesmos limites que encerram a sua percepção. E nós temos a oportunidade e a disponibilidade de ampliar esta percepção a qualquer momento, se nós estivermos abertos para dilatar a percepção. E para dilatar nós precisamos conhecer, nós precisamos nos abrir para uma nova base de conhecimento. Nós precisamos, a partir desse novo conhecimento, então, aprofundar a nossa observação no dia a dia, ou tanto da realidade à nossa volta, quanto de nós mesmos, para que então nós possamos evoluir, nos desenvolver. Então isso é muito curioso, quando a gente começa a pensar que nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Tem pessoas que têm uma percepção tão ampla que o mundo dela é muito amplo. A realidade dela é muito grande e ela então se permite viver experiências maiores. Outras têm uma percepção muito pequena, até talvez por não ter consciência disso ou por não estar exposta a um conhecimento maior, vivem num mundo muito pequeno, num mundo em que praticamente ela não tem mais a oportunidade de escolher, porque a percepção dela compõe uma realidade em que não há opção. E é triste avaliarmos o mundo hoje e constatar que a grande maioria está vivendo dentro de uma percepção comprimida,
por ideias coaguladas, por conceitos reducionistas, que as fazem viver dificuldades horríveis e experiências dramáticas que as mantêm num ciclo vicioso. E evoluir em termos práticos é se compreender cada vez mais, eliminando os seus conflitos internos, se libertando mais e mais das ilusões. Isso é um ponto também muito importante da evolução, porque evoluir é o abandono contínuo e profundo de todas as ilusões que nós angariamos e nos apegamos. É a liberação dos condicionamentos e normas que o impedem de se sentir integrado neste sistema incrível que é o universo. Então hoje aqui nós iremos explorar um tópico muito peculiar dos meus últimos estudos, coisas que eu venho pesquisando e constatando, sobre uma das características do nosso universo. Então hoje o foco dessa palestra, o tema, o sistema de equilíbrio cósmico, é exatamente um aspecto peculiar do universo. Será um exercício de inteligência evolutiva para que você possa melhorar a sua compreensão do porquê a sua vida talvez não esteja tão boa. Por que você ainda não está vivendo harmonicamente? Por que está mantendo um sofrimento tão desnecessário? Ou ainda, por que o seu mundo interior ainda fervilha em medo e insegurança? Então será um exercício de inteligência evolutiva para que aos poucos nós possamos ampliar a compreensão, para que facilitemos a nossa própria vida. Uma coisa que os grandes metafísicos, os grandes místicos, haviam constatado no passado, e eu venho também constatando hoje, é o seguinte: quando nós passamos a observar a realidade à nossa volta de uma forma mais atenta, aquela observação profunda que eu me referi no início, nós passamos a compreender que tudo funciona a partir de uma certa inteligência. Absolutamente tudo funciona a partir de uma certa inteligência. A vida, o próprio universo, opera a partir de uma série de mecanismos e que, por serem constantes, os visionários e místicos passaram a chamá-los de leis. Então, esses mecanismos que compõem o funcionamento do universo, a estrutura da realidade, eles são constantes, eles são contínuos e, portanto, eles são chamados de leis. É uma forma didática de lidar com isso. Então, nós podemos afirmar que existem leis da vida, existem leis universais, existem processos inteligentes que, no momento em que você compreende, você aprende a operar esses mecanismos e você aprende a atuar a favor desses mecanismos que regem toda a estrutura do universo. Obviamente que, se você opera em concordância com essas leis ou com esses mecanismos, você então entrará num processo de desenvolvimento pleno e, obviamente, também você será capaz de ser mais eficiente na sua expressão temporária neste mundo, neste meio no qual você se encontra, no qual nós nos encontramos, para que então os teus potenciais eclodem e você se realize na tua existência. Então, nós poderíamos dizer que há leis metafísicas universais regendo o funcionamento da estrutura do universo, da realidade. Ou seja, há mecanismos, e se há mecanismos, há um processo inteligente. E por incrível que pareça, há uma constatação também secundária. A primeira constatação é de que tudo funciona a partir de uma grande inteligência. E a constatação subsequente a esta, que de uma certa maneira só agora começa a se apresentar como óbvia para poucos ainda, mas não importa, isso já está sendo constatado por um grupo de pessoas que vem se aprofundando. E essa constatação subsequente à primeira implica no seguinte: tudo, mas absolutamente tudo, está intimamente conectado à atividade da sua consciência. Isto é,
tudo está respondendo a partir da sua atividade interior. Quando eu me refiro aqui em atividade da consciência, eu estou me referindo à sua atividade interior. Esta consciência, você aqui, eu, por mais que você ainda não tenha o reconhecimento claro disso, está completamente integrada ao universo. Você está completamente integrado ao universo. Num nível tão íntimo, tão profundo, que esta consciência, você aqui, passa a ser o próprio universo. É uma relação tão íntima que, num certo nível, o universo e você se confundem e passam a ser uma coisa só. Vamos refletir um pouco nisso. Agora é um exercício de extrapolação. Estou colocando aqui que, num dado momento, todas essas leis do universo, esses mecanismos inteligentes de profunda coordenação, está intimamente conectado com a atividade da sua consciência, ou seja, com a sua atividade interior. E você, num nível muito mais profundo e íntimo, esta relação, essa integração com o universo, ela passa a ser tão íntima, tão profunda, que num dado nível, você e o universo se confundem numa coisa só. E isso é uma coisa incrível de se considerar, porque abre uma possibilidade extraordinária. O que eu quero dizer é que você aqui, por mais que se julgue pequeno, isolado, separado, dentro de uma visão medíocre, herdada de uma cultura e educação que mais limita e condiciona do que liberta os potenciais, por mais que nós tenhamos esse conjunto, esse compacto de informações que nos tenta convencer que somos menos, que somos separados, que somos pequenos, que somos limitados, você é parte deste sistema cósmico. Logo, você é uma extensão deste grande universo inteligente. E essa constatação, ela deve evoluir para uma constatação mais científica ou lógica, e devemos ir além da aceitação filosófica disso que eu estou colocando. Mas, num dado momento, você deve sentir, à medida que você vai se aprimorando, chegará um momento que você irá realmente sentir que esta é a realidade, que você é parte desse sistema universal. No nível íntimo você passa a ser o mesmo, e este mesmo sistema universal amplo, que aqui eu estou chamando de universo, ele também o interpreta, o codifica como parte dele. Eu já coloquei isso em algumas palestras, eu venho trabalhando muito com essa ideia com as pessoas nos meus grupos, enfim, de que o universo, ele não te decodifica, ele não traduz você como pessoa. Para o universo você não é uma pessoa. Para o universo você não é alguém. Para o universo você não é algo isolado que está se expressando nele. Para o universo você é ele. Para o universo você é o próprio. E é tão curioso quando a gente coloca essa perspectiva, que nos abre também uma nova visão de que talvez a evolução espiritual que nós estamos buscando, que as pessoas estão se dedicando, seja um exercício constante de deixar de ser pessoa para simplesmente ser. Que esse status de ser, ele o leva a realmente comprovar que a sua vontade é a vontade maior. Que o seu corpo não é apenas este aglomerado de fluidos e músculos que chamamos de estrutura biológica, mas sim que o seu corpo é a própria realidade na qual você está.
e que, portanto, você tem total poder sobre ela, e que, portanto, você tem toda a liberdade para operá-la e articulá-la ao seu bel prazer. Este nível de consciência, ele irá acontecer inevitavelmente porque isso está fazendo parte de todo o nosso processo de desenvolvimento. Logo, cada pensamento seu, logo cada sentimento, cada atividade, cada aspecto da sua atividade interior, emocional, o seu sistema interior em si, compõe um campo de informação que está interagindo com o campo cósmico continuamente, que podemos defini-lo inclusive como campo quântico, se a gente fosse usar aí a ótica da física quântica. É dessa interação entre o seu campo aqui com o campo maior, na verdade é um único campo, mas é apenas uma forma didática de se colocar isso, é dessa interação que resulta a característica e a qualidade da sua realidade. É desta interação que resulta a característica e a qualidade da sua realidade. Por isso que muitas pessoas ficam frustradas ou se decepcionam porque elas querem mudar a realidade, mas elas ficam apenas no querem, no eu quero. E constatam que esse querer não adianta, não funciona porque o sistema está respondendo ao teu campo. E o teu campo implica na média, na qualidade do que você sente e pensa. Então não basta querer, se a qualidade do teu sistema interior for uma qualidade com uma característica X, que vai então gerar um campo X, que vai interagir com esse campo maior, e dessa interação você terá uma situação que corresponda à característica daquele campo X. Então, se passarmos a assumir uma visão mais ampla e integrada, a partir de um conhecimento que nos recoloca numa condição em que estamos participando de maneira ativa no universo, na realidade, isso então nos concede uma perspectiva maravilhosa que é a de que nós possamos nos tornar co-criadores conscientes. A física quântica, com todo o seu corpo de conhecimento, que vem apresentando já aí há um bom tempo, traz a proposta fascinante de que só existe matéria se houver consciência. E que tudo está dependendo desta consciência para funcionar. Essa consciência é você, eu. Né? Em outras palavras, tudo depende de você. Tudo, absolutamente tudo depende de você. Quando eu comecei a me envolver mais com isso, há um tempo atrás, há uns anos atrás, e obviamente os seres que trabalham comigo me passam muita coisa, então eles começaram a me mostrar que o universo é um grande sistema cósmico inteligente e que somos partes dele. E portanto somos ele. Isso mudou muito a minha maneira como eu me relaciono com as pessoas e com o meu dia a dia. Por quê? Porque brotou em mim um nível de responsabilidade em relação ao que eu penso e que eu sinto muito mais profundo do que eu já tinha. Então eu passei a ter mais cuidado com a minha atividade interior. À medida que eu fui entendendo que a minha atividade interior está determinando tudo. Porque o seu posicionamento aqui agora mexe com toda a estrutura do universo. E isso é bem demonstrado, inclusive, a partir da teoria do caos. Segundo a teoria do caos, isso é uma teoria baseada na matemática caótica. Se uma borboleta bater asas no extremo do globo, pode-se provocar uma tormenta no outro extremo, chamado efeito borboleta. As pessoas achavam que isso era um absurdo, era um exagero, e depois os cálculos matemáticos comprovaram que não. Realmente, pequenas mudanças em um ponto pode provocar uma reação em cadeia gigantesca num outro ponto em virtude dessa integração entre as partes. Da mesma forma, aquele pensamento e aquele sentimento que você está tendo, talvez negativo ou não, está repercutindo e provocando uma reação em cadeia, o que irá determinar uma sequência de eventos
que desembocará numa experiência, seja ela negativa ou não, dependendo do nível e da qualidade da sua atividade interior. Então, a sua atividade interna produz um efeito borboleta na sua própria vida. Muitas vezes um pensamento negativo, naquele momento, ele pode representar a gota d'água para fazer um balde transbordar. Ou seja, ele pode desencadear eventos e resultar em situações mais sérias, mais problemáticas. Quantas vezes eu, trabalhando com os grupos, com as pessoas em sete de cura, eu percebia que aquela complexidade de uma situação altamente problemática que a pessoa me trazia para resolver, quando nós penetrávamos lá no íntimo dela, nós constatávamos que aquilo estava totalmente relacionado com algo minúsculo, com um detalhe na qualidade do pensar e do sentir dela. E que no momento em que aquela pessoa reconhecia aquele detalhe e o transformava, modificava aquela perspectiva, toda aquela situação mais problemática começava a ceder ao ponto de abrir espaço para uma nova experiência eclodir, muito mais harmonizada e muito mais positiva. Então, quando a gente começa a entender que nós fazemos parte de um grande sistema e que essas leis do universo, esses mecanismos inteligentes constantes, eles estão intimamente ligados com a nossa atividade interior, nós passamos a ter maior responsabilidade sobre o nosso mundo interior. Isso é algo essencial para que compreendamos como o sistema de equilíbrio cósmico opera, o que nós vamos entrar daqui a pouco. Até que ponto você realmente está se dedicando para se manter internamente muito bem? Até que ponto você consegue anular a influência de um pensamento negativo? Até que ponto você consegue interromper uma sequência, uma reação em cadeia emocional dentro de você? Compreende? Ao mesmo tempo que estamos afetando o universo a partir desse nosso sistema interno, criando situações harmônicas ou desarmônicas, o sistema universal cósmico como um todo, que é inteligente, se mantém dentro de um equilíbrio dinâmico. É esse ponto que é interessante para se entender. Então, nós estamos afetando a realidade o tempo todo com a nossa atividade interna. E ao mesmo tempo que nós estamos afetando e interagindo com esse grande sistema, o sistema cósmico inteligente se mantém dentro de um equilíbrio dinâmico, numa espécie de homeostase cósmica. O termo homeostase é um termo muito aplicado na biologia, que é um termo que define e que contextualiza uma habilidade intrínseca, uma condição intrínseca do nosso sistema biológico, do nosso corpo humano, de se autorregular. Então, o nosso universo biológico, agora falando do corpo, que é uma boa analogia para se entender o sistema de equilíbrio cósmico, é regido por uma série de mecanismos inteligentes. Isso nós já temos a constatação clara que nosso corpo ele funciona a partir de mecanismos incrivelmente inteligentes. Milhares, talvez bilhões de funções ocorrendo simultaneamente para se manter o equilíbrio do todo maior que é o próprio corpo humano. Então isso na biologia é chamado de homeostase. E homeostase é exatamente um equilíbrio dinâmico. Se alguma coisa acontece, por menor que seja, que desequilibra o sistema maior, imediatamente os mecanismos começam a agir para transformar aquele desequilíbrio para que o sistema maior volte à sua homeostase. Não importa se é um corte no dedo, pode ser um corte minúsculo no teu dedo, mas daqui a pouco você vai perceber que o seu dedo, esse corte irá se regenerar. A partir de um processo extraordinário, de uma inteligência tamanha, que
literalmente aquele tecido será restaurado na sua integridade e o sistema inteiro estará saudável. Então veja, desde um pequeno efeito no corpo até um efeito maior, causa desequilíbrio, por menor que seja o desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele é então processado pelo sistema maior, que irá atuar para equilibrar. Essa é a ideia que eu quero deixar clara aqui hoje com vocês, para a gente entender o que é esse sistema de equilíbrio cósmico e como nós podemos nos aproveitar disso, usufruir disso para restaurar as nossas vidas. Por exemplo, o seu corpo físico nesse momento ele está mantendo um equilíbrio dinâmico, isso é homeostase, você está em equilíbrio dinâmico. Tudo em seu corpo está funcionando dentro de certos mecanismos e leis biológicas. Então nós podemos também citar que o corpo tem leis biológicas para que a homeostase seja mantida e com isso o corpo funcione e todos, desde uma célula a um órgão, sejam beneficiados. A célula é parte do corpo, mas para a ótica da célula, ela é o corpo. Um órgão é parte do corpo, mas para a ótica daquele órgão, ele é o corpo. Mas ao mesmo tempo, tudo isso é parte de uma coisa muito maior, que é o próprio corpo. E paradoxalmente, se não houvesse aquele órgão, aquela célula, esse todo maior não poderia existir. Se uma parte estiver, por alguma razão, comprometendo o equilíbrio do corpo por não estar funcionando dentro das leis biológicas, por menor que seja, todo o sistema irá reagir. Todo o sistema irá responder para restaurar a integridade. Vamos dar um exemplo típico e claro disso. Uma célula que se torna rebelde e resolve não mais seguir as leis biológicas. E ela, portanto, passa a se dividir, a se multiplicar indiscriminadamente. Essa célula ela irá se transformar naquilo que nós conhecemos como um câncer, um tumor. E o corpo imediatamente se incumbirá de equilibrar todo o sistema, se desfazendo daquela estrutura que passou a ser um ponto de ruído no próprio sistema. Muitas vezes nós, todos os dias, estamos provocando centenas de remissões de câncer. Todos nós, diariamente, estamos provocando a remissão de células rebeldes, de células que resolvem não mais seguir as leis biológicas. Então elas se tornam um ponto de desequilíbrio para si próprias e para o próprio sistema biológico. E quando isso ocorre, o sistema responde para restaurar a integridade. E é aqui o ponto que nos interessa, que eu queria dedicar mais atenção. Porque há uma espécie de autorregulação universal evolutiva atuando o tempo todo. O sistema de equilíbrio cósmico é exatamente uma espécie de sistema de autorregulação, ou uma espécie de homeostase cósmica, que visa manter o equilíbrio dinâmico de absolutamente tudo. Desde uma grama que cresce, desde um animal na natureza, desde uma árvore até o ser humano e os corpos celestes. Tudo está funcionando dentro deste equilíbrio dinâmico, ou homeostase cósmica. A medicina, ela encara o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é parte essencial do nosso processo de equilíbrio dinâmico, da nossa homeostase. Mas a medicina até então ela vem encarando o sistema imunológico como um sistema de defesa. Mas na verdade esse sistema ele é um sistema de equilíbrio. Porque esse sistema ele age para restaurar o equilíbrio dinâmico, para promover a homeostase. Então a ideia de sistema de defesa é uma ideia que deveria ser revista e parece que há alguns cientistas que já estão repensando a visão do sistema imunológico como um mero sistema de defesa, e sim como um grande sistema
equalizador ou de equilíbrio. E o interessante é que esse sistema de equilíbrio interno no corpo, ele é apenas parte ou a manifestação biológica de um sistema de equilíbrio cósmico. E aí isso me lembra também as tábuas de esmeraldas do Hermes Trismegistus, que em uma das partes diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E que a dinâmica cósmica maior, ela vai sendo reproduzida em vários níveis, inclusive no nível microcósmico também. Portanto, toda vez que nós entramos em desequilíbrio físico, a imunidade natural do corpo, aliada a outros mecanismos ou outras leis de autorregulação, atua para nos curar, certo? Nós sabemos que o corpo humano possui um poder extraordinário de autorregulação embasado em mecanismos que expressam um grande poder de cura. O que é a cura senão retorno ao equilíbrio inicial? Cura é o movimento em que você restaura o equilíbrio inicial. Porque todas as estruturas são geradas em seu início na máxima perfeição, no máximo equilíbrio. Então, cura é um processo natural de retorno ao equilíbrio. Ora, se a cura é o retorno ao equilíbrio, ao equilíbrio inicial, isso quer dizer que curar é muito mais fácil do que se manter em desequilíbrio. Como se a doença, agora explorando um pouco a questão biológica, como se a doença fosse um processo antinatural que está sendo mantido. E, portanto, por ser antinatural, é profundamente desgastante e requer um nível de energia muito grande para se manter enquanto desequilíbrio. E se cura é um retorno ao equilíbrio inicial, isso quer dizer que nós possuímos uma inclinação natural de voltarmos para o equilíbrio inicial. Pense nisso. Eu estou só explorando a ótica do corpo. Então, se as pessoas que estão adoentadas fisicamente não estão conseguindo se curar, elas estão, mesmo sem ter consciência, presas numa estrutura mental que as faz ficar em oposição com os mecanismos e leis biológicas que estão o tempo todo trabalhando para voltar ao equilíbrio inicial. Olha que curioso, olha que interessante. E se ela está com uma estrutura mental que a faz se opor a esta inclinação natural, o que seriam essas coisas que faz com que ela fique bloqueando um processo natural? Modos de ver deformados. Um aprendizado que ela assimilou que a faz operar fora das leis biológicas. Então, se nós usarmos esta analogia de como funciona a autorregulação no corpo, a imunidade do corpo, você então irá entender a essência do que eu quero passar aqui hoje, translocando essa realidade para o nível macro. Então vamos transportar essa perspectiva para um contexto maior. Você aqui na sua vida, tendo as suas experiências, quando você está passando por algum tipo de desequilíbrio, ou seja, você está adoecido numa esfera da sua vida, o que está acontecendo? Vamos supor que uma pessoa esteja passando por problemas financeiros graves, sérios. Logo, ela está doente na esfera da prosperidade. Se ela está em desequilíbrio, isso quer dizer que ela está doente naquela esfera. Correto? Por quê? Porque ela está mantendo uma atividade interior que desequilibra. Há nela algum tipo de atividade interna que desencadeia um desequilíbrio, ou seja, a forma como ela aprendeu a pensar
o tipo de pensamentos, as crenças, logo os sentimentos que ela está emanando, o campo, a qualidade do campo que ela forma, compõe um código que gera ruído com o campo universal. O sistema de equilíbrio cósmico responde para restaurar aquele desequilíbrio, para que aquela situação se equilibre e para que o conjunto todo esteja em harmonia novamente. Aí você irá então me perguntar, mas espera aí, mas se esse sistema, se esse sistema de autorregulação cósmico, ele responde para restaurar qualquer desequilíbrio, por que a pessoa está se mantendo naquele desequilíbrio? Por que ela não consegue? Esse é o ponto-chave. Porque aquela pessoa está operando fora das leis da vida, que eu irei entrar daqui a pouco para passar algumas ferramentas práticas para nós todos aqui começarmos a restaurar nossas vidas. Mas muitas vezes a própria pessoa não deixa o sistema de equilíbrio cósmico operar, apesar dela querer muito que as coisas melhorem. É o que a gente mais ouve. A pessoa ela quer melhorar, ela tem uma sinceridade nisso. Então as forças universais inteligentes de restauração e de regeneração, que são as mesmas forças inteligentes de restauração que agem restaurando o tecido no seu dedo depois de um corte, são as mesmas forças. Logo, forças de cura, elas irão atuar penetrando nas áreas que levam aquela pessoa a se manter em desequilíbrio. E quanto mais a pessoa resiste a este processo de cura natural ou cura universal, mais as coisas pioram. Mas no final, o sistema universal sempre vence. Nem que para isso ele tenha que fazer você perder tudo, para ceder na sua teimosia, no seu orgulho, na sua vaidade. No final ele vai se impor e vai fazer com que você também ceda, para que você se cure, por mais que aquilo possa doer, por mais que aquilo possa traumatizar, mas no final das contas, lá na frente, você irá reconhecer que aquilo foi um ato de amor cósmico, porque aquilo estava te libertando de uma estrutura que comprometia o teu equilíbrio e, portanto, comprometia o equilíbrio do universo. Por menor que seja esse desequilíbrio para o universo. Um dos maiores problemas que eu vejo nas pessoas é exatamente este. Elas, sem se darem conta, se opõem à dinâmica deste sistema de equilíbrio cósmico. Elas se colocam contra este sistema de autorregulação. Como? Como você se opõe, como você se torna um impedimento para que as forças de restauração, as forças de cura, as forças de regeneração possam agir, inundando a sua realidade com transformação. Entendendo um pouquinho, se colocando dentro das leis universais. Eu vou explorar algumas para vocês terem subsídio prático para começar esse processo. Só que a grande maioria das pessoas, elas nem imaginam que existem tais leis, porque elas estão tão obcecadas e tão perdidas na sobrevivência, que elas não param para entender, peraí, mas como as coisas funcionam? Por que eu estou criando tal situação? Por que isso está se repetindo? O que eu estou fazendo que está me colocando em oposição ao funcionamento do universo, ao funcionamento da vida? Então, existem posturas que são antievolutivas, são posturas que o colocam em oposição com a estrutura universal, com a inteligência do universo. Posturas essas que te colocam contra a dinâmica do próprio universo. E essas posturas, eu poderia começar a falar da deficiência crônica da grande maioria das pessoas. Esta, na minha opinião, é a deficiência maior das pessoas.
95% das pessoas que eu atendo, que eu trato, usando a cura holográfica, eu constato isso. A deficiência que é, a dificuldade que aquele ser tem de se instalar no real. De estar vivendo realmente dentro da realidade. Em outras palavras, a disposição para viver sem ilusão. De contactar o que dá para si neste momento, de aceitar o que você pode viver agora, de se aceitar principalmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esta é a condição básica para que a imunidade cósmica cure a tua vida. Eliminar a resistência em lidar com a realidade das coisas é essencial. Por que nós vemos tantas guerras, tantos conflitos entre nações, tantos conflitos entre os países, entre povos? Porque esses conflitos maiores são apenas reflexo de um nível de conflito menor e interior que expressa num nível individual e pessoal. As pessoas não querem e não conseguem lidar com a diferença do outro ou com a realidade do outro. Quando eu falo da diferença do outro ou de alguma coisa, nós estamos falando da realidade daquilo. Aquilo é aquilo. Você é você. O mundo é o mundo. E enquanto você não se conectar profundamente com isso, para você se sentir integrado, porque no momento em que você resolve se conectar com a realidade, você provoca uma coisa extraordinária que é a adaptação. Darwin já colocava na teoria das espécies, da diversidade, na teoria evolutiva, de que os que sobrevivem não são os mais fortes ou os mais inteligentes, são aqueles que conseguem se adaptar às adversidades do meio. E eu venho constatando continuamente que enquanto nós não nos adaptamos à realidade, nós, obviamente, nos tornamos inaptos para operar junto com o universo. E normalmente aquilo que você mais quer mudar é aquilo que você ainda não se adaptou, porque você combate, resiste e luta contra. Eu não estou colocando aqui uma espécie de conformismo, longe disso. Mas eu estou colocando que você primeiro precisa contactar a realidade daquilo, precisa se adaptar àquilo para ir além daquilo. E sempre que nós nos queixamos, e sempre que nós combatemos algo, eu sei que nós ainda não estamos em contato com aquela realidade, por pior que ela possa ser, ou por melhor que ela possa ser. E essa resistência, quando ela é mantida por muito tempo, as forças de cura, operada pelas leis do universo, nesse sistema de equilíbrio cósmico extraordinário, elas continuam agindo. E elas vão encontrar canais em você, lugares em você, que irão desligar esse mecanismo. E muitas vezes você só consegue desligar a tua resistência em entrar na realidade quando você perde tudo. Muitas vezes. Ou perde tudo que conquistou, ou perde a própria saúde. E nesse momento de perda, você então entra num processo de reciclagem interior e você ressignifica uma série de parâmetros que você tinha, e você então começa a ter uma visão mais significativa, mais real do mundo. E o nosso mundo, né? O teu mundo, o meu, ele só se cura dessa forma, quando nós somos capazes de entrar na realidade. Quando nós somos capazes de aceitar as pessoas como elas podem ser, para que nós possamos dar fim às guerras, aos conflitos entre povos, às nações. O fim dessas guerras, desses conflitos, não virá de um evento cósmico, de um evento coletivo. Ele será o reflexo da tua revolução interna, a partir do instante que você resolve assumir a tua realidade e assumir a realidade das coisas. E isso é extraordinário. Esse talvez seja o primeiro passo no despertar espiritual.
Quando você realmente se conecta com a realidade das coisas, com o real, você se pacifica, porque você então tenderá a estabelecer relações harmônicas com tudo, porque agora você aceita na tua lucidez o espaço de cada coisa. Você não quer mais que nada mude para você ficar bem, porque você está disposto a contactar as múltiplas diferenças à sua volta. Isso é extraordinário. Isso abre um espaço, abre o que eu chamo de vórtice. Nós precisamos abrir o vórtice. 98% das pessoas ainda não abriram o vórtice aqui. E a abertura desse vórtice, que é um vórtice energético, que na verdade trata-se de um canal através do qual essa inteligência universal opera com muito mais força através de você, a sua própria vida. E a abertura desse vórtice só acontece quando você realmente se fixa e se conecta na realidade. Não mais expectativas, não mais ilusões, não mais ideais. Vamos vivendo, vamos tendo perspectivas, mas não expectativa. Perspectiva é um projeto que você quer executar, mas enquanto você mantém aquele projeto, você está fixado no real. Você está controlando essa máquina imaginativa que é a sua mente, para que ela não entre e não gere excessos que lhe tirem do real. Então esse é o primeiro ponto. A pacificação virá, a pacificação interior desse mental que não se cala, ela vem a partir do instante que você é capaz de se render à realidade. E isso é mais simples do que você imagina. O contato com a tua paz, que é a paz do universo, ele é mais simples e está mais próximo de você do que você imagina. O segundo ponto que compromete a ação desse sistema de equilíbrio cósmico é a falta de coerência entre o que você pensa, sente e age. A falta de coerência é aquele estado de constante conflito. Pensa uma coisa, diz outra e faz outra. Quando nós estamos nesse nível, alimentando esse tipo de conflito em que você se desintegra, o pensar, o sentir e o agir estão todos dispersados, você já está num estado profundo de conflito. Num estado de completa desintegração. E quanto mais você alimenta esta coerência, mais você se torna íntegro, mais verdadeiro você é. Logo, maior a influência desse sistema de equilíbrio cósmico sobre a tua vida, na ação de regeneração, de cura e de restauração. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é algo que o universo tem pavor. A inteligência do universo sequer concebe isso. Viver se esforçando, tenso. Pare de se esforçar. A transformação não vem do esforço, ela vem da consciência. A cura não vem do esforço, ela vem da consciência, em concordância com esse sistema. A rejeição é um outro aspecto. Se você é parte do universo e no nível íntimo você é o próprio universo, quando você se rejeita, as forças ficam contra você. As forças seguem a forma como você se relaciona consigo. Por isso que se rejeitar é algo muito complicado. Manter o estado de autorrejeição é uma coisa muito problemática. Porque você se opõe
contra você, logo tudo se opõe contra você. Tudo isso o torna seu próprio impedimento para a cura acontecer e a harmonia se restaurar. Mas podemos resumir todos esses itens num primeiro básico. Ou seja, o sistema de equilíbrio cósmico, ele começa a operar com eficiência em você, porque ele já está operando, mas ele começa a ter acesso a você quando você realmente estabelece uma conexão, uma aliança com a realidade. Quando você inteligentemente se adapta à situação que terá que lidar. E é aí que a cura da sua vida começa. É a partir... Pessoal, grave muito bem isso. É a partir daí que a cura da sua vida tem o seu início. Seja qual desequilíbrio for. É impressionante como, a partir do momento, por exemplo, que nós começamos a entrar mais no real, abandonando as ilusões do como deveria ter sido ou de como as coisas devem ser, para estar aberto para lidar com o que teremos que lidar, nós criamos um alinhamento não apenas com aquela situação na nossa realidade, mas nós estamos reestabelecendo o nosso alinhamento com o sistema, que imediatamente começa a operar para restaurar os nossos processos. Quando você estabelece uma aliança com uma situação que te incomodava, que você não queria lidar, porque aquilo fugiu e não correspondeu aos teus ideais, do como deveria ter sido, e você resolve estabelecer contato de forma aberta e receptiva, esse estado de alinhamento com aquela situação não é só com aquela situação, é com o sistema de equilíbrio cósmico. Você está entrando novamente em integração com esse sistema cósmico que imediatamente começa a operar para curar e transformar aquilo que é desequilíbrio. E isso é muito importante. A partir de hoje você não pode mais estar contra você e nem contra a realidade. Se você estiver contra você, todo o universo também fica e nada na sua vida caminha. Vou repetir. Se você estiver contra você, te subestimando, te menosprezando, se anulando, se abandonando, se rejeitando, esse é o olhar que nós herdamos aí da cultura, que define estereótipos de como as pessoas devem ser e faz as pessoas se sentirem menos e elas então passam a se rejeitar. Mas se você então estiver contra você, todo o universo também ficará e nada, mas absolutamente nada na tua vida vai caminhar. Tudo fica contra. E é até cômico, porque você começa a ver que está tudo dando errado. Você tá lá na rua de carro e quando você vai passar no semáforo, todo mundo passou no verde, quando você chegou parou no vermelho. Aí você fala, nossa, que estranho. Como se tudo estivesse cooperando contra e não a favor. Isso não é só obra do acaso. É uma sincronicidade. Da mesma forma que tem a sincronicidade que abre, tem a sincronicidade que fecha e impede. Agora, da mesma forma da rejeição, tem também um fenômeno lindo, que é o momento que você se aceita. O momento que você então resolve se aceitar de corpo e alma. Este momento se torna a chave que abre todas as portas. Tudo fica a favor de você. Eu nunca vi algo tão poderoso, tão transformador e tão profundamente harmonizante do que o ato da autoaceitação irrestrita. Eu não estou aqui nem falando de amar, nem de se amar, porque para se amar você precisa primeiro se aceitar muito profundamente.
Mas a autoaceitação já é o ensaio pro amor. Não é verdade? Mas o caminho da autoaceitação é o caminho do amor. É a autoaceitação que abre as portas para que o sistema de equilíbrio cósmico opere através de você para restaurar a sua vida. Porque você, ao se aceitar, se torna algo real para si mesmo. Você precisa ser real para si e não um ideal para os outros. Você não está aqui para ser um ideal para o outro. Você está aqui para ser real para si mesmo. Para que através dessa realidade, desse nível de coesão que você chega, nesse grau de verdade que você se torna, você então passe a operar em concordância com esse sistema de equilíbrio cósmico maravilhoso. Então, a partir de hoje, você irá praticar o seguinte comando. Esse comando ele deve ser praticado sempre antes de dormir. Por quê? Porque antes de dormir, eu não vou entrar em detalhes agora, que nós não vamos ter tempo para isso, mas antes de dormir você tem uma série de processos em que ocorre um alinhamento entre você e os teus outros níveis. E se você então aproveitar este momento para trabalhar este comando, que é apenas uma sensibilização, não é uma tentativa de convencimento e muito menos de acreditar, você então irá gradualmente fixar em você uma nova disposição na qual você passará a se aceitar e consequentemente terá uma inclinação maior de se conectar com a realidade à sua volta. O comando é muito simples, eu trabalho isso bastante com os meus clientes em sete de cura. Eu me aceito por inteiro, pois sou parte do universo. Eu me aceito por inteiro porque eu sou parte do universo, ou porque sou parte do universo. Enquanto você afirma isso, sente todo o teu corpo da cabeça aos pés. É importante que você sinta o teu corpo todo enquanto você trabalha esse comando, para que a comunidade de 100 trilhões de seres ou de células que habitam e que compõem o teu corpo possam também vibrar nisso. Eu descobri que é deste ato consciente que nós ativamos um sentimento inerente, que é a presença da cura em nós. Quando nós praticamos esse ato de forma gentil, nós ativamos o sentimento inerente, que é a presença da cura em nós. E qual é esse sentimento inerente que é a presença da cura? Paz. 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 Quanto mais trabalhamos nesse sentido, mais paz sentimos, porque a paz é a ausência de conflito. E o maior conflito de todos é aquele em que você está ainda contra você, porque você não se permite se aceitar da forma como a natureza do universo lhe fez. Portanto, quando nós implantamos essa nova disposição, nós passamos a sentir paz, e quanto mais a paz se mantém, mais ela se move em nós, e quando a paz se move em nós, nós então sentimos a alegria imperecível. Porque a alegria nada mais é do que a paz dinâmica. E quando você então está na alegria, ou na posse da paz dinâmica, você ativa a sua consciência para atingir a realização máxima. E era essa a mensagem que eu trouxe hoje para vocês aqui. É esta mensagem
que eu gostaria de deixar com vocês, para que vocês possam refletir, possam se aprofundar, para que esse sistema de equilíbrio cósmico tenha acesso irrestrito ao seu interior, para lhe curar de todas as mazelas psicológicas e físicas, para curar a sua vida, para que você então possa manifestar um mundo extraordinário. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, estamos chegando no final, e eu gostaria também de convidá-los para a nossa palestra, para quem está em São Paulo, que irá acontecer agora dia 28 de junho, último domingo de junho, às 5 horas da tarde, na Rua Augusta 778. Então, para quem tiver interesse em participar, basta acessar a página no Face do evento, lá tem todos os contatos para reservar o lugar, será um encontro maravilhoso, tenho certeza, e nos veremos por lá. Para quem fica, para quem está em outros estados, nos veremos em breve numa outra videoconferência, num outro encontro. Eu agradeço a todos e Namastê.